Bom dia, pessoal. Vamos lá para a correção dos exercícios sobre o texto literário e não literário, né? Eu coloquei uma frase aqui para vocês, né? Lembrando da nossa frase da semana, né? E coloquei aqui para vocês. Não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Deseje que você seja melhor. Jim Rohn. Esse Jim Rohn é um empreendedor, empresário, foi, né? E palestrante. Ele nasceu nos Estados Unidos, faleceu em 2009. Então, assim, é um cara bem influente, foi, né? Aí no meio dos negócios, um excelente palestrante também, tá? E tem umas frases aí de impacto, de incentivo aí. Bom, começando aqui a correção, a número 1. Essas questões aqui, pessoal, né, sobre a linguagem literária, não literária, texto literário, não literário, nós conversamos muito isso nas primeiras semanas de aula, né, sobre as características de cada uma, né, então eu coloquei aqui para a gente relembrar tudo. Número 1, com base em tudo que estudamos sobre a linguagem literária ou texto literário, discorra sobre as características e dê exemplos de gêneros textuais com essa linguagem. Então, lembrando que a linguagem literária, né, a principal característica dela é o entretenimento, é a expressão dos sentimentos, do eu, né? É quando a gente põe todo o nosso sentimento na história, nos textos, né? Quando a gente... Aí tem a ver também com o significado da literatura, que nós conversamos bastante sobre isso, né? Então, a principal característica dessa linguagem é o entretenimento, é a expressão dos sentimentos, tá, pessoal? E quais são os gêneros, quais são os exemplos de gênero que eu poderia encontrar na linguagem literária? São vários, né? Tem muitos. Mas o básico que vocês têm que entender, que tem essa linguagem literária, né? É o romance, a crônica, o conto, o poema, né, pessoal? Então, esses são os gêneros assim mais básicos que vocês têm que entender que eles têm uma linguagem literária, ok? Que é um texto literário, certo? Número 2. Com base em tudo que estudamos sobre a linguagem ou texto não literário, discorra sobre as características e dê exemplos de gêneros textuais com essa linguagem. Aqui nós temos o texto não literário ou linguagem não literária. Então, a linguagem não literária, a principal característica dela é informar, né, pessoal? Então, se é uma linguagem que tem como principal característica a informação, informar alguém, ela tem que ser uma linguagem clara, objetiva, concisa, certo, pessoal? Em que exemplos de gêneros que eu posso encontrar a linguagem não literária? A reportagem, a notícia, né, os telejornais. Então, cada vez que eu vou escutar ou ver um jornal, né, que o repórter está passando a informação, ele tem que ser mais objetivo, mais claro possível para que as pessoas entendam e compreendam a notícia, certo? Número 3. Sobre a linguagem não literária. Não literária, tá? É correto afirmar, exceto. Eu gosto muito de utilizar esse aqui, pessoal, porque é para você já ir se familiarizando, né, com esses tipos de enunciado, tá? Então, aqui, quase todas estão corretas, exceto uma. Uma que não está correta. Então, vamos analisar aqui a linguagem não literária. Letra A. É utilizada, sobretudo, em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. Exatamente, está correto. A principal característica da linguagem não literária é a informação. É um texto informativo. Letra B. Sua principal característica é a objetividade? Também está correto, porque ela tem que ser objetiva, clara, né, pessoal? Letra C. Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem. Epa, eu tenho um problema aqui. Lembram que eu expliquei várias vezes nas nossas aulas sobre o que é conotação, sobre o que é denotação? Vamos relembrar. Conotação é o sentido figurado das palavras. Tá? É o duplo sentido, muitas vezes, que a gente tem nos poemas, nos romances, nos contos. Então, a conotação é uma das características da linguagem literária. Então, aqui nós já percebemos aqui o erro aqui nessa alternativa. E já vamos relembrando aqui o que é a denotação, pessoal. A denotação
é o sentido do dicionário, é o sentido literal da palavra, ok? E a denotação, sim, que seria uma característica da linguagem não literária, ok? Então, essa alternativa aqui tem um equívoco aqui, está errada. Letra D, utiliza a linguagem denotativa para expressar o real significado das palavras, sem metáforas ou preocupações artísticas. Opa, aqui tá correto, tá, pessoal? Aqui, ó, eu acabei de explicar para vocês sobre a denotação. Então, a denotação, sim, faz parte, é uma característica da linguagem não literária. Portanto, a alternativa que está errada sobre a linguagem não literária é a letra C, ok? Vamos lá. Número 4. São características da linguagem literária, exceto, aí, vamos lá. Variabilidade, ok. Multissignificação, ok. Denotação, epa, acabei de explicar que a denotação é uma característica da linguagem não literária. Então, aqui todas estão corretas, exceto, então temos uma que está errada. Já vamos parando por aqui que o vídeo já está quase em 6 minutos e pouquinho. Então, a alternativa da 4 é a letra C, ok? Número 5. Eu não vou ler já as alternativas, pessoal. Eu vou ler algumas aqui rapidinho, porque senão nosso vídeo fica muito extenso. Vamos lá. Sobre as características da linguagem não literária, estão corretas as alternativas. Então, aqui nós vamos analisar as características da linguagem não literária. As que estão corretas as alternativas, vamos lá, tem que ler, porque senão a gente não tem como analisar, né? Então, vamos lá. Diferentemente do que acontece com os textos literários, nos quais há uma preocupação com o objeto linguístico e também com o estilo. Os textos não literários apresentam características bem delimitadas para que possam cumprir sua principal missão, que é, na maioria das vezes, a de informar, né? Aqui, pessoal, a alternativa está correta, né? Porque a principal função do texto da linguagem não literária é informar, né? Vamos para a alternativa 2. Apresenta características como a variabilidade, a complexidade, a conotação, a multissignificação e a liberdade de criação? Não, né, pessoal? Aqui são características da linguagem literária, tá? Então, nós temos a número 1, vou fazer um sinalzinho aqui. Número 3. A linguagem não literária faz da linguagem um objeto estético e não meramente linguístico, ao qual podemos inferir significados de acordo com nossas singularidades e perspectivas. É comum na linguagem não literária o emprego da conotação de figuras de linguagem e de figuras de construção, além da subversão à gramática normativa. Tá errada, tá, pessoal? Então, não é essa também. Porque a conotação é uma característica da linguagem literária, né, gente? As figuras de linguagem, as figuras de construção, todas essas são características da linguagem literária. Número 4. Na linguagem não literária, a informação é passada de maneira a evitar possíveis entraves para a compreensão da mensagem. No discurso não literário, as convenções prescritas na gramática normativa são adotadas. Tá correto, né, pessoal? Porque a informação ela tem que ser repassada para as pessoas, né, de maneira que não tem equívoco, né, que não tem um duplo sentido, né? E aí sim, nesses textos, na reportagem que você vai ler numa revista, ela tem que estar utilizando da norma culta, né? Isso que a gente fala que é a gramática normativa, são as regras gramaticais, a ortografia correta, né, pessoal? A linguagem, então, portanto, essa daqui está correta. Número 5. A linguagem não literária pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance também em verso, no caso dos poemas. Bem errada, né, pessoal? Então, nós temos aqui, ó,
as alternativas corretas sobre as características da linguagem não literária, somente a alternativa 1 e 4. Então, a letra A é a correta, 1 e 4. A número 6, pessoal. Leia o trecho do poema abaixo. O poeta da roça patativa do Assaré, sou filho das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. A respeito dele, é possível afirmar que não pode ser considerado literário, visto que a linguagem aí utilizada não está adequada à norma culta formal. Está errada essa questão, ele é sim um texto literário, obviamente, até porque o poeta, pessoal, ele tem a liberdade de criação, né? Lembra que nós estudamos sobre essa característica do texto literário? Letra B. Não pode ser considerado literário, pois nele não se percebe a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Está errada também, né, pessoal? Letra C. Não é um texto consagrado pela crítica literária, muito pelo contrário, né, pessoal? Está errada também. Letra D. Trata-se de um texto literário porque no processo criativo da literatura, o trabalho com a linguagem pode aparecer de várias formas, cômica, lúdica, erótica, popular, etc. Certa resposta, né, pessoal? Portanto, nós temos aqui a alternativa correta da número 6, é a letra D, certo? Número 7. O poema José, de Carlos Drummond de Andrade, que analisamos em sala de aula, revela a angústia do autor em um período triste da humanidade. É possível relacionar esse poema publicado originalmente em 1942 com os dias que estamos vivendo? Ou seja, esse período de quarentena em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, explique. Eu peguei todo esse contexto que a gente está vivendo agora, né, desse isolamento social devido a essa pandemia, e aí com o poema lá, José, que nós analisamos na primeira atividade do nosso livro didático, né, pessoal? Lembra que nós fizemos a aula, fizemos a leitura e todo mundo falou o que achava, o que pensava. Analisamos também o contexto histórico de publicação desse poema. E eu pedi, essa é uma resposta bem pessoal de cada um, né? Mas a gente percebe essa relação, né? Porque a humanidade na década de 40 vivia também uma preocupação com a guerra, com o que estava acontecendo ali com os judeus, né? O que os alemães estavam fazendo o Hitler, né? Estava fazendo naquela época. Então as pessoas estavam angustiadas, sem saber para onde que ia tudo aquilo ali, qual era o futuro da humanidade, né? E a mesma coisa agora, nesse momento dessa doença, desse vírus que se espalhou aí no mundo todo, né? A gente também vive essa angústia, né? Esse isolamento social aí para que o vírus não se espalhe, porque não cause um colapso na saúde, né? Porque a principal intenção desse isolamento é não criar um colapso na saúde pública, né? Porque já que nós não temos UTIs, nós não temos equipamentos para todo mundo. Já pensou se praticamente mais da metade da população precisar de uma UTI, vai ser complicado, né, pessoal? Então, a principal função desse isolamento aí, esses decretos aí do governador, do presidente, tudo mais, é para evitar um colapso na nossa saúde, né? Porque vocês estão olhando nos noticiários aí, estão vendo que, por exemplo, nos países de primeiro mundo, da Europa, por exemplo, está acontecendo todo aquele horror ali. E olha que lá a saúde, né, ela é melhor, né? A gente tem que admitir que a saúde lá é bem melhor, eles são bem preparados, né? E lá está acontecendo tudo aquilo, né? Então, lá na Itália, por exemplo, está tendo que ser. Eu li reportagens que casos que o médico tem que escolher quem que vai viver, né? Então, assim, é complicado, né, pessoal? Então, essa resposta é bem pessoal, a gente tem que fazer essa análise aí de todo o contexto que nós estamos vivendo agora, do contexto com o poema José, né, do contexto histórico que foi publicado esse poema que Drummond, né, em 1942, publicou. Certo, pessoal? Então, eu finalizo a correção dos exercícios do texto literário e não literário. Agradeço a atenção, desculpa alguma coisa aí, pessoal, algum ruído, algum barulho, algum equívoco, por favor, me desculpa. Eu estou fazendo o melhor, dando o meu melhor aí para ajudá-los,
Estou à disposição de qualquer dúvida, qualquer questionamento. Não, professor, eu não concordo com essa resposta. Por favor, me procure no WhatsApp, no privado ou aqui mesmo no Google Class, certo? Estou à disposição de vocês. Um beijo e muita saudade de vocês, certo? Em breve estaremos juntos de novo, ok?